Olá! Enfim, abordaremos as ações constitucionais previstas para a proteção da tutela coletiva. Iniciaremos pela ação que deu início a toda a transformação do processo coletivo. Estou falando justamente da ação civil pública. Como visto na última aula, foi o primeiro diploma normativo a tratar especificamente da chamada ação civil pública, que é anterior à Constituição Federal de 1988. Trata-se da já revogada Lei Complementar número 40, de 14 de dezembro de 1981, que foi designada como Lei Orgânica do Ministério Público. Tal lei dispunha, em seu artigo 30, inciso 3º, estar dentre as funções institucionais do Ministério Público a promoção da ação civil pública, sem fornecer, contudo, quaisquer esclarecimentos sobre a natureza e o objeto daquele instrumento processual. Mas foi com a promulgação da Carta Magna de 1988 que a referida ação conquistou o foro constitucional, passando a ser expressamente prevista no artigo 219, que trata das funções institucionais do Ministério Público. O inciso 3º deste dispositivo é claro e inequívoco ao conferir ao Ministério Público a competência para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos que veremos na sequência. Da simples leitura do dispositivo constitucional suprarreferido, percebe-se que a ação civil pública tem por principal objetivo a proteção do patrimônio público e social e também dos chamados direitos transindividuais, também denominados de interesses ou direitos coletivos, em sentido lato, gênero do qual são espécies dos direitos difusos, os direitos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. Portanto, atualmente, na esfera infraconstitucional, a ação civil pública encontra-se regulamentada pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e também pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como o Código de Defesa do Consumidor. Sendo certo que nesta última encontram-se diversas regras sobre a tutela desses interesses coletivos, inclusive as definições legais aos interesses difusos, aos coletivos e aos individuais homogêneos. O que é ação civil pública? É um instrumento processual previsto na Constituição Federal Brasileira e em leis infraconstitucionais, de que podem se valer o Ministério Público e outras entidades legitimadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Extrai-se da simples leitura do artigo 129, inciso 3º da Constituição, que a ação civil pública é cabível para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A parte final deste dispositivo constitucional deixa claro ainda que esta ação tem objeto amplo, não se limitando às primeiras matérias ali relacionadas, já que pode ser utilizada para a proteção de outros interesses difusos e coletivos. Restando evidente, portanto, que suas hipóteses de cabimento não são taxativas, mas sim exemplificativas. O artigo 10 da referida lei, anterior à Constituição Federal vigente, mas por ela inequivocadamente recepcionada, trata especificamente das hipóteses de cabimento desta ação constitucional, que atualmente contempla os seguintes interesses. Artigo 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e, por fim, ao patrimônio público e social. Para Hugo Mazzilli, patrimônio público é o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico,
arqueológico ou até mesmo turístico, ou ainda de caráter ambiental. Já patrimônio social é a expressão utilizada no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, mas para a qual não existe definição legal. Para o autor, compreende não só o conjunto de bens e direitos dos grupos hipossuficientes, mas também os interesses gerais da coletividade como um todo. Para além dos casos de incidência da Lei da Ação Civil Pública, o denominado Estatuto da Criança e do Adolescente, trazida pela Lei 8.069 de 1990, dispõe especificamente, em capítulo próprio, sobre a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, dispondo em seu artigo 208 ações de responsabilidade por ofensa a direitos assegurados à criança e ao adolescente. Ainda, a Lei 7.853, de 1989, prevê a propositura da ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos das pessoas portadoras de deficiência, em seu artigo 3º, que aduz: as ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos estados, pelos municípios e Distrito Federal. Pode ainda por meio de associação constituída há mais de um ano, nos termos da Lei Civil. Autarquias também, empresas públicas, fundações ou até mesmo sociedades de economia mista, desde que incluam entre suas finalidades institucionais a proteção das pessoas portadoras de deficiência. Por fim, a Lei 7.913, de 1989, dispõe, em seu artigo 1º, sobre a possibilidade da utilização desta tutela coletiva para evitar prejuízos ou ressarcir danos aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado. Em geral, o objeto da ação civil pública é a condenação ao pagamento em dinheiro ou ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Em muitos casos, é preciso deixar claro que a obrigação de fazer ou de não fazer é muito mais importante do que a mera conversão em indenização. Isso porque o causador do dano pode ser compelido, obrigado a praticar atos que evitem, por exemplo, o início ou a continuidade desta situação danosa investigada por meio da ação civil pública. Para facilitar a compreensão e de forma bem objetiva, estas são as hipóteses de cabimento da ação civil pública. Primeiramente, para a proteção do patrimônio público e social. Segundo, para a proteção do meio ambiente. Terceiro, para a proteção do consumidor. Quarto, para a proteção da ordem urbanística. Quinto, para a proteção dos bens e direitos de valores artísticos, estéticos, turísticos e paisagísticos. Sexto, para a proteção da ordem econômica e economia popular. Sétimo, para a proteção às crianças e os adolescentes. Oitavo, para a proteção dos portadores de deficiência. Nono, para a proteção dos valores mobiliários e dos investidores dos mercados. Décimo, para a proteção de outros interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Por fim, para a proteção da ordem urbanística e para a proteção da honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e para a proteção do patrimônio público e social. Em geral, o objeto da ação civil pública é a condenação ao pagamento em dinheiro ou ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Em muitos casos, a obrigação de fazer ou não fazer é mais importante do que a sua conversão em indenização. Assim, o causador do dano pode ser compelido a praticar atos que evitem o início ou a continuidade da situação danosa. A Constituição Federal de 1988 dispõe expressamente, em seu artigo 129, inciso 3º, como já vimos, que o Ministério Público tem legitimação ativa para propor a ação civil pública. Mas precisa restar claro e demonstrado que ele não é o único.
A legislação infraconstitucional teve de cumprir o papel de complementar o rol dos legitimados, ao conferir no artigo 5º da Lei 7.347 de 1985, em conformidade com a redação que lhe deu a Lei nº 11.448 de 2007, também a legitimidade ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à União, aos Estados e ao Distrito Federal e os municípios. Também à autarquia, a empresas públicas, à fundação ou à sociedade de economia mista e às associações cumpridos os requisitos legais. Cumpre ainda destacar que o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a legitimidade concorrente para a propositura das ações coletivas que têm por objeto a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. De acordo com o referido artigo, são legitimados concorrentemente, inciso 3º, as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Inciso 4º, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Como o nosso ordenamento jurídico confere legitimidade para as associações, segundo Dantas, tanto a doutrina como a jurisprudência pátria são pacíficas em conceder igual legitimidade aos partidos políticos e aos sindicatos, pessoas jurídicas de direito privado, em todos semelhantes às associações, inclusive no que se refere à personalidade jurídica de direito privado e à ausência de fins econômicos. Ademais, é importante ressaltar que o particular não tem legitimidade para a propositura da ação civil pública. Também não pode atuar, como uma regra geral, como litisconsorte ativo desta ação, a não ser que se trate de caso em que o particular teria legitimidade para propor uma ação individual com o mesmo objeto. É importante ainda salientar que é admissível o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos coletivos, conforme dispõe o artigo 5º da referida lei. Segundo Eupídio Donizete, desembargador do Tribunal de Minas Gerais, parte da doutrina questiona a constitucionalidade desse dispositivo, uma vez que atentaria contra o princípio federativo, pela qual o Ministério Público Federal deve atuar na Justiça Federal e o Ministério Público Estadual perante a Justiça Estadual. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu ser perfeitamente possível o litisconsorte facultativo entre os órgãos do Ministério Público Federal, Estadual e Distrital. Por fim, no que diz respeito à legitimidade passiva ad causam da ação civil pública, vale mencionar que pode ser sujeito passivo desta demanda qualquer pessoa natural ou jurídica a quem se atribua a responsabilidade pelo dano ou risco de dano ao patrimônio público ou social, ou aos bens de interesses transindividuais que podem ser tutelados por meio desta ação.